Olá, desenvolvedores! Na primeira parte desse tutorial sobre SVG, nós damos uma ideia de como é que ele funciona através de dois exemplos simples. E agora nós vamos estender esse assunto e nós vamos mostrar as principais funcionalidades do SVG e por que pode ser uma boa ideia utilizar esse recurso na sua programação. Imagens vetorizadas são escaláveis. O que significa isso? Nós temos aqui essa imagem e nós temos aqui esse recurso que a gente pode, através da movimentação desse parâmetro, produzir um efeito de esticar ou encolher uma determinada. Ou seja, nós podemos atribuir a essa imagem uma escala. Tem esse exemplo e vamos ver esse outro aqui também, que talvez fique mais claro o que a gente está querendo dizer. Estou mexendo aqui na escala. Estou mexendo na escala do x e aqui estou mexendo na escala do y. Ok? Se em algum momento você perder a proporção entre da figura, existe ainda o recurso de você usar aqui, se preservar a proporção. Mas escalar é isso, e pode ser feito de duas maneiras diferentes. Pode ser feito assim como estamos fazendo, ou você pode mexer também na área do SVG, e você pode também conseguir o efeito de escalar. Vamos passar para o código para ver o que acontece quando a gente mexe nessas escalas aqui. O que está acontecendo lá dentro. Então, pegando aqui o programa. Nós temos aqui aqueles slides que estão lá em cima. Aqui em cima nós temos 3 slides, né? Esses 3 aqui. Esses 3 slides, eu vou colocar a imagem aqui do lado, depois a gente vê ele mesmo, ver rapidamente como é que é. Aqui, então, esse primeiro grupo aqui se refere àqueles dois aqui, aquele primeiro grupo de 2 slides que tem, logo no comecinho aqui, ó. Esses dois aqui que trabalham com a área do viewport, ou seja, o SVG ele tem duas propriedades importantes aqui. Nós vamos dar uma olhadinha aqui embaixo agora, olha. O SVG tem duas propriedades importantes que são o viewport. O viewport é o seguinte, é a área. Olha, o SVG está aqui, tá? Essa primeira dimensão aqui se refere ao viewport. O viewport é uma janela, é o pedaço da tela onde vai aparecer a imagem. No nosso caso aqui, ó, este aqui é o viewport. Está delimitado por essa área cinza esverdeada aqui. Então, por exemplo, se eu pegar uma figura e movê-la para baixo ou para cima, eu posso fazer ela desaparecer. A imagem não está desaparecendo, ela tá lá, ela simplesmente não vem aí porque o que aparece na tela é o que está nessa área aqui, que é o viewport. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui, ó, quando a gente colocou, o problema foi dizer que x é igual a 0, y é igual a 0, e a largura, ela vem de duas variáveis, e essas duas variáveis aqui, ó, SVG, width e height, ela vem daqui de baixo, ó. SVG, width e height vem daqui. Elas partem desse tamanho inicial, tá? Que é 1800 por 600. Por que 1800 por 600? É arbitrário. Eu coloquei lá um retângulo, me pareceu de bom tamanho, por exemplo, mas poderia ser qualquer outro número, desde que coubesse aí num limite razoável da tela aí, né? Outra coisa que a gente faz é o seguinte, como eu estou trabalhando aqui com o Bootstrap, tá? Eu trabalho com porcentagem. Então, quando eu quero que ele ocupe toda a parte da célula Bootstrap que foi definida para ele, eu ponho 100% na largura e 100% na altura. E quando eu mexo nesse slide aqui, ó, quando eu mexer nesse slide, está aqui, input range, vai de 1 até a largura máxima inicial, né? Quando eu faço mexer esse slide aqui, eu disparo esse evento aqui, ó, on input, então eu chamo SVG width e converto o valor, que é o valor que ele assumiu quando a gente mudou, quando a gente mexe no botão aqui, ele assume um valor aqui, tá? Então você está vendo aqui, ó, estou mexendo aqui, ó, 1500, esse valor aqui. Quando eu mexo nisso aqui, esse valor que está lá em velho, ele é passado para a rotina que eu determinei que vai tratar desse evento. Então, on input, tá? Ele vem para SVG width. Esse width está aqui embaixo, ó.
SVG Width. Então, toda vez que eu vejo o SVG Width, eu pego o valor que está representado lá no slider, salvo nessa variável, e aqui embaixo eu transformo esse valor em percentual, que é para eu conseguir fazer o encolher ou expandir o SVG dentro de uma célula bootstrap. Então, ele vai ocupar 80% da célula, 90%, 10% e assim por diante. Tá? A mesma coisa para a altura. Quando eu mexo na altura, a gente mexe aqui na altura daquele SVG Viewport, né? Essa parte do SVG aqui através da qual a gente tem acesso ao conteúdo. Quando eu mexo aqui, ó, eu influencio na altura, então eu tenho uma área menor. Para ficar mais fácil de visualizar, eu coloquei uma borda. Eu peguei esse SVG aqui, ó, e eu coloquei uma borda nele aqui, tá? Essa borda aqui eu coloquei uma borda vermelha sólida, tá? Para ilustrar. Então, olha, olhando aqui, ó, quando eu mexo aqui nesse viewport aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó? Significa que eu trouxe o viewport para cá. Quando eu fiz para cá, a mesma coisa. Só que aqui é o seguinte, a altura está movendo, como o Bootstrap não mexe, e essa linha vermelha está aqui. Então, ela mexe junto com essa outra, a gente não consegue enxergar. Mas é isso aí. Então, esses sliders funcionam assim. E com esse slide eu consigo atuar nessa primeira parte aqui do SVG, que é onde você vai, quanto da tela você quer ocupar, tá certo? Então, esse SVG está dentro dessa célula Bootstrap aqui e ele está ocupando esse tamanho. Agora, ele tem o SVG também trabalha com outra variável que é o Viewbox. Na verdade, todo o desenho é feito dentro da Viewbox. Então, o Viewport determina onde que eu vou ver a imagem. E o Viewbox, o desenho está lá. Quando eu coloco o Viewbox em áreas coincidentes com a área do SVG, do Viewport, eu consigo enxergar o que está na Viewbox. Se eu mexer, eu posso tirar ele da visão. Vamos ilustrar o que quer dizer isso aí. Por exemplo, aqui, ó, eu estou dizendo que à esquerda do Viewbox aqui, tá, é o top, o lado, esse parâmetro aqui, ele está na posição 0,5. Vamos supor que eu pusesse 0,0 aqui, tá? Então, ele está aqui, nessa posição aqui inicial. Eu botei esse pontinho quadradinho azul aqui para a gente ter acesso e enxergar. Então, se eu mexer, por exemplo, para cá, ó, eu estou baixando o Viewbox. Então, o porte, o que eu enxergo é essa janela aqui em cima. E o desenho está dentro dessa Viewbox aqui, que está marcada por esse quadrinho. Deixa eu pegar outra. Deixa eu trazer aqui vou trazer para cá o resto da Viewbox para vocês enxergarem inteira. Tá aqui, aí fica mais fácil. Então, se eu vou subindo com ela, tá vendo aqui, ó? Aqui apareceu a outra ponta da Viewbox. Então, a Viewbox está ocupando esse retângulo aqui, ó, que vai daqui até aqui, ó. A Viewbox está desse tamanho. Se eu fizer a Viewbox aqui, ó, com a mesma dimensão do SVG, 1.800, eu colocar aqui 600, nesse caso aqui, ó, 1.800 por 600. Tá? Nesse caso aqui, e eu puser o top aqui no 0, tá? Desculpe, peraí, no 0, não aqui no 600. Se eu puser o top aqui no 0, colocando aqui o top no 0, então o Viewbox, nesse caso, está coincidindo com o Viewport. Tá? Então, tudo que está no Viewbox eu estou vendo aqui dentro na tela, porque coincide com o Viewport do SVG. Agora, se eu, por exemplo, alterar aqui, ó, eu já não estou vendo alguma parte da Viewbox, mas não tem importância porque não tinha nada desenhado lá. Mas se eu começar a baixar mais, olha, aqui está vendo, ó, o desenho está lá, mas eu não consigo enxergar mais ele porque ele não está na área ele não está na área que o Viewport permite que apareça na tela. Então, ó, aqui eu trago para cá. Por que trabalha assim? Por que o sistema foi feito dessa maneira? Porque é esse recurso aqui que dá para fazer, ó, eu consigo mover a imagem e colocar onde eu quiser, e ele permite recursos importantes do tipo, por exemplo, a imagem está dentro aqui do Viewbox, né? Se eu dou uma escalada no Viewbox, ó, se eu faço um scale no Viewbox, aí, ó, eu consigo ver pedaços da imagem, tá, ó, pedaços da imagem de acordo com o que a gente quer. Então, essa flexibilidade de desenhar numa box e mostrar através da outra
gera muita facilidade de operação. Então, aqui eu determino o que eu consigo, o que eu quero enxergar, e o desenho está aqui no Viewbox. Se eu mexer no Viewbox, tá, o desenho vai alterando, mas a parte que eu vejo permanece sempre a intersecção do que tem na Viewbox e no Viewport. Deu para entender, né? Isso aí ajuda que a gente, com muitos recursos, inclusive fazer zoom, etc., a gente consegue fazer. Nós vamos ver isso. Você consegue fazer zoom através disso aí. Ó. Você dá uma escalada assim, uma escalada assim. Ela foi para lá embaixo. Por quê? Porque a proporção ficou completamente maluca. Então, esse top aqui, ó, 116, foi para lá embaixo. Então, eu preciso trazer ele para cima para conseguir enxergar. Ó. Ok? Se eu puser no zero aqui, ele vai pegar a parte superior ó, do quadrinho azul, tá vendo? Aí, aqui que ele apareceu, a parte superior do Viewbox. Agora, a outra parte aqui, ó, tá ainda deslocada. Assim, por exemplo, eu estou enxergando um pedaço. Então, a Viewbox é um baita de um retângulo. Eu só estou vendo o quadrante aqui, ó, uma parte do quadrante superior esquerdo do retângulo, tá? É só isso que eu estou conseguindo enxergar, porque a Viewbox tem uma dimensão muito maior que o Viewport, então eu só vejo um pedaço dela. Então, esse jeito foi um jeito muito habilidoso que eles encontraram de a gente conseguir manobrar a imagem que a gente quer ver. Então, e como é que isso aí funciona? Através do trabalho com essas variáveis. Eu coloquei isso aqui com esses elementos aqui de escala. Na sua aplicação, você vê qual o elemento que você, como é que você quer fazer isso aí movimentar. Você pode, por exemplo, usar um drag, por exemplo, você pode fazer um drag na imagem, trazê-la para cá, para lá. Aqui eu quis evidenciar isso aqui com esses parâmetros, que fica mais fácil saber o que está acontecendo. Então, da mesma maneira como a gente pegou aquele evento, quando a gente mexe na área do pod, mexemos naquele slide, da mesma maneira que eu peguei esse evento aqui, eu pego esse evento aqui embaixo também. Então, cada vez que eu mexo aqui, ó, eu estou mexendo na coordenada do canto superior esquerdo da Viewbox, tá certo? Então, ó, então aqui quando eu dou view X, eu estou mexendo no eixo do X, view Y, eu estou mexendo no eixo Y do canto superior esquerdo da Viewbox. Então, view X está aqui embaixo. Tá, então, o que a gente faz quando mexe lá? Não é grande coisa, tá? É uma coisa muito simples. Eu pego o valor e guardo numa variável. E essa variável aqui que eu vou usar dentro do programa, tá? Mexeu no Y, eu jogo a variável aqui, dentro do Y. Agora, se eu mexer, por exemplo, aqui na parte da escala, ele faz a mesma coisa aqui embaixo, tá? Então, aqui ele mexe nessas coordenadas aqui que dão o canto aqui lá era o canto superior direito, esquerdo, canto superior esquerdo. Aqui é o canto inferior direito que ele vai mexer. Ele de uma certa maneira ele mexe nesse canto, porque ele aqui altera a largura e aqui embaixo ele altera a altura, tá? Então aí fica as duas coordenadas lá da parte de baixo, as duas diagonais, tá? Ficam determinadas aqui. Então eu consigo fazer uma caixa que eu espicho e encolho ela, tá certo? E essa daqui preservar a proporção. Isso aqui, simplesmente, quando eu dou um input naquela checkbox, eu dou input no checkbox, gera esse evento aqui. Eu venho aqui embaixo, ó, keep proportion. Quando ele vem nessa keep proportion aqui embaixo, o que ele faz? Ele ativa essa variável, preserve ratio. Esse preserve ratio aqui, ó, preservar a proporção da figura, nada mais é do que isso aqui, ó, que é um atributo do SVG. Então, com esse atributo assim, aqui eu consigo colocar lá na linha de comando, na linha de atributos do SVG, e eu faço a imagem, por exemplo, não ficar distorcida, ela mantém a proporção. Tá, então, é assim que ele funciona, é muito simples. Você, com esse recurso de espichar a figura, você espicha a figura, depois você mexe na caixa embaixo para dizer qual o pedaço da figura que você quer ver. É assim que você faz um. Sabe aquele lá que você pega tem um casaco, camarada, você quer mostrar a gola do casaco. O que você faz? Você amplia a imagem e baixa para a gola aparecer na porção da tela que você está querendo ver no quadrinho lá do catálogo de vendas. Você já deve ter visto isso aí. O catálogo da Bloomingdale's e várias outras lojas usam isso aí bastante, tá? E é assim que eles fazem. Bom, não sei se é assim que eles fazem. Esse é um dos jeitos de fazer isso, né? As imagens vetorizadas têm a vantagem de produzir bons resultados, e mesmo em monitores de mais baixa resolução. Esse monitor aqui que nós estamos usando é um monitor 4K. Mas se ele tivesse num monitor de HD normal, ele também apresentaria um bom resultado.
Imagens SVC também são muito boas para você obter efeitos de zoom, zoom in e zoom out, tá? Isso aí você pode obter de duas maneiras. Uma delas seria modificando a área do SVG, tá? Você consegue esse efeito. Outra maneira de conseguir o mesmo resultado é mexendo aqui na escala. Você pode alterar o tamanho das figuras e você pode também escolher o trecho da figura que você quer ver, mexendo nessa caixa, na viewbox. Vamos mostrando o mesmo exemplo aqui. Vamos ver como é que a gente pode obter um zoom aqui. Por exemplo, ó, eu posso aqui, eu estou escalando, não é? Ok? Assim, com isso aqui eu consegui o efeito do zoom. Agora, vamos ver que parte da tela que eu quero ver. Com isso eu mudo a viewbox, então eu escolho a parte da tela que eu estou querendo ver. Note outra coisa aqui. Olha como esse sistema não perde resolução, mesmo nos detalhes, mesmo quando você faz uma grande ampliação. Olha esse quadrinho aqui, ó, esse ponto aqui, ó, a qualidade desse número 2, o 3.2 está aqui, o mesmo das letras aqui, ó. Tá vendo? Ó? Uma imagem desse tamanho e ele não perdeu resolução, não perdeu definição. O arquivo gerado para produzir uma imagem de forma vetorizada é um arquivo texto. Existe um programa que transforma uma imagem, você pega uma imagem, ele transforma a imagem em formato vetorizado e gera um arquivo texto. Vamos mostrar um exemplo aqui para ilustrar do que nós estamos falando. Vamos aqui para o código. E nós estamos vendo aqui, ó, aqui nós temos esse SVG aqui embaixo. Ele está mostrando aqui uma série de elementos. E esse arquivo aqui é que produz aquela imagem da câmera fotográfica. Ou seja, é uma coisa de maluco você querer gerar um negócio desse manualmente, né? Então, existe um programa que você pega, por exemplo, uma foto daquela câmera fotográfica, você coloca essa câmera. Nesse programa, nós vamos ver ele daqui a pouquinho, e ele gera esse arquivo texto aqui, ó, com uma série de informações, polígonos para definir contornos, etc., os gradientes para definir as cores, o brilho, etc. Ele gera tudo isso aqui e a interpretação desse comando, a execução desse comando aqui vai gerar aquela foto lá. Bom, aqui nós temos mais ou menos umas 300 linhas de código gerado aqui. Então, em teoria, um arquivo SVG ele seria editável pelo Notepad, quer dizer, desde que você saiba o que você está falando, o que você está fazendo, porque é muito dureza o camarada saber o que é cada uma dessas coisas e mexer aqui sem estragar tudo, né? Mas, de qualquer forma, se você tem uma aplicação muito simples, alguma coisa mais simples, você consegue fazer a manutenção desse arquivo de imagem usando, por exemplo, o Notepad. Um dos programas mais usados para produzir essas imagens vetorizadas é esse aqui, o Inkscape. Não faz sentido fazer um tutorial sobre isso, porque já tem um amplo material a respeito dele, tá? Então, se você quer fazer ou produzir alguma imagem, você faz um download do programa, ele é gratuito, mas ele aceita doações, contribuições, etc. Tá? Abre o programa, coloca a imagem que você quer e você gera a partir daí a imagem em SVG, que é aquele arquivo texto enorme que nós vimos lá. Ele lembra um pouco o Photoshop, tá? Mas se você quiser uma imagem mais simples, você não precisa de grande interferência. Agora, se você quer fazer certos retoques e tudo mais, aí caberia você fazer alguma coisa a mais. Mas a qualidade da imagem que o vetorizado produz, a mim surpreendeu muito. É uma qualidade incrível. Se você pegar, por exemplo, uma imagem como essa aqui, olha só a qualidade do olho da menina aqui, olha que coisa incrível. Você vê algumas linhas aqui, tá vendo? Isso aqui são linhas vetorizadas aqui de contorno. E o seguinte, você pega, vamos supor que você tem um logo, né? Você gera através desse logotipo, você gera um arquivo e você reproduz ele nos vários tamanhos que você precisa dentro da tua aplicação. Ou seja, o mesmo desenho, você quer fazer ele aparecer como íconezinho no canto, você coloca lá. Você quer fazer ele aparecer, por exemplo, com marca d'água no fundo, você também coloca lá na tela, a mesma coisa. Mesma imagem. Então, você mantém a consistência, não são dois desenhos diferentes, você mantém a consistência do que você quer fazer. Então, esse é o programa mais recomendado, mais usado por isso aqui. Então, o processo de gerar o SVC é esse aqui. Não é fácil, não é um programa assim simples de trabalhar,
Você tem que, para aprender, tem que investir algum tempo, mas é possível. E depende da sua atividade, pode valer muito a pena, tá? Bom, pessoal, acho que foi uma introdução razoável, acho que deu para dar uma boa ideia do que esse assunto tem aí a oferecer para os desenvolvedores, tá? E daqui para frente, se vocês tiverem interesse no assunto, acho que é uma boa área de pesquisa aí. Obrigado pela atenção aí, pessoal. Um abração para todo mundo.